chegando para mais uma live. E 2023 chegou e eu estou super feliz de estar aqui mais uma vez, continuando esse trabalho que a gente faz, que nasceu no coração de Deus. Eu estou muito contente com as convidadas que vão estar aqui hoje. Oi, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda. Fala pra gente, vai falando pra gente de onde você tá conectando, vai deixando a gente saber aí de onde você conhece o Safe Place, de onde você está. Vai falando com a gente. Eu tô só conectando aqui também para eu pegar as mensagens aqui, que fica mais fácil. Mas eu tô super feliz, como eu estava falando, de poder estar aqui com vocês. Mais uma etapa de lives que nós vamos começar, né? E estamos aqui iniciando o ano de 2023 com essas super lives. Eu falei, uau, esse livro, eu estou lendo o livro, é maravilhoso. Ainda não terminei de ler, de verdade, mas o livro é maravilhoso, simplesmente maravilhoso, que é o tema das lives que a gente vai fazer quando Jesus encontra uma mulher, né? Se você quiser adquirir o seu livro, no finalzinho a autora que vai estar com a gente, a Juliana Dardengo, vai passar todas as informações, né, de como você faz para comprar no Brasil. Você pode adquirir ele por e-book também, né, através do Amazon, eu acredito. Ela vai passar as informações certinhas e a gente vai poder aí fazer essa leitura juntas. Mas se você não pode fazer a leitura, pelo menos fica grudadinha aqui com a gente nas lives, porque cada autora que participou dessa edição do livro, né, que escreveu, que colaborou com esses textos maravilhosos que estão aqui, elas vão estar vindo aqui. Então nós vamos estar fazendo de acordo com cada semana, nós vamos estar fazendo 2 capítulos do livro e as autoras vão estar aqui com a gente. Como é um livro em que foi feito em conjunto com mais de uma autora, então a gente achou interessante fazer essa chamada, essa série de lives falando desse encontro que é tão importante, desse encontro que é tão crucial na vida de cada mulher, não é verdade? Esse encontro com Jesus. E cada autora vai aqui relatar um pouquinho da sua experiência e de como foi esse encontro. Então, eu super te convido a ficar com a gente. Essa é a primeira live, nós vamos deixar essa live salva, né? Aí você manda lá pra amiga, pra vizinha, pra cunhada, pra prima, pra sogra, manda pra todo mundo. A Ju já chegou aqui, seja bem-vinda, Ju. A Vivi tá falando com a gente dos Estados Unidos. A Sandra tá aqui, seja bem-vinda. Mônica, Neuza. Todas vocês que estão aqui com a gente, sejam bem-vindas. Se vocês quiserem colocar aí de onde vocês estão nos assistindo, eu já vou colocar a Ju aqui com a gente também. Antes eu quero só tentar mais uma vez conectar aqui para mim acompanhar aqui no iPad, que fica mais fácil. Deixa eu só entrar aqui. E me falem aí qual a expectativa de vocês em relação a esse tema, né? O que vocês estão aí almejando nesse tema, o que vocês estão esperando desse tema. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. O livro é maravilhoso. Vou colocar a Ju aqui com a gente na live já. Gente, manda um aviãozinho para suas amigas, manda um aviãozinho para todo mundo também, para o pessoal tá aí vendo que a gente está online, que a gente está na live, e aí você faz o convite também. Eu vou mandar os meus daqui a pouquinho. Oi, Ju! Olá! Tudo bem? Olá aqui do Brasil, do Mato Grosso. Ai, meu Deus, do Mato Grosso, meu esposo é do Mato Grosso. De que cidade, Ele é de São Josi? Miguel do Iguaçu. São Miguel do Iguaçu. Fica perto de onde? Ai, menina, não me pergunta que eu não sei. Bom, eu sei que eu acho que fica perto de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu fica lá no Paraná. Então ele não é, então não é, não, São Miguel do Iguaçu é do Paraná, tá certo. Eita, loirice, eita, maravilha. Começou o ano, Vamos longe. tamo junto. Não, realmente é no Paraná, não é no Mato, mas ele morou no Mato Grosso, mas não é São Miguel do Iguaçu. É um outro nome o lugar. É porque ele morou em tudo que é estado já no Brasil, então, mas ele já morou sim no Mato Grosso. Eu não consigo lembrar agora o nome do lugar.
Só que ele nasceu no Paraná, verdade. São Miguel do Iguaçu é perto. Aqui a gente está quase na divisa com o Pará, no norte do Mato Grosso. Uau, Alta Floresta. Alta Floresta, uau, que legal. Eu vi aqui Como diz a pastora Thalita Pereira, né? De Paulista para o mundo, aqui é de Alta Floresta para o mundo. para o mundo. Que bom, Bem no interior. que bom, Ju, receber você aqui na nossa casa, no Safe Place. Você é muito bem-vinda. E a Débora já está aqui com a gente também, ela acabou de entrar. Eu vou pedir um minutinho aqui para a gente mandar os nossos aviõezinhos, que é o nosso convitinho para a turma poder estar com a gente, lembrar que as mulheres que, né, que costumam nos acompanhar, as amigas, a gente manda para a sogra, para a cunhada, para todo mundo, e chamando aí elas para estarem com a gente nesse dia, né, que vai ser uma grande bênção. Eu estou muito feliz, Ju, com o livro. Assim, comecei a leitura e aí eu dei uma paradinha por causa do final de ano, foi muito tumulto, muita coisa, mas agora que continuando essa leitura maravilhosa que tem edificado a minha vida, então eu tenho certeza que essas lives vão ser de grande bênção para todas nós mulheres. Amém, eu creio. Que bom. Bom, eu vou colocar a Débora aqui com a gente, então, Débora, eu vou chamar você no convite, aí é só você aceitar, que você já vai entrar aqui numa outra telinha com a gente. Imobiliária, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver se consigo. Aqui, imóveis. Aqui, imóveis, imobiliária. Pronto, já fiz aí o chamado. Acho que já está entrando a telinha dela aqui. Sua tela que saiu, Ju. Voltei, Não, fui atender uma criança na minha porta. tudo Quem bem, é mãe sabe, né? tudo bem, faz parte. Eu fiquei achando que era alguma Aí, coisa. Oi, Débora. aí, olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi. Seja bem-vinda, Débora. Estou muito feliz de receber vocês aqui. E quero que você. Vamos começar pela Débora, Ju, pode ser? Quero que ela se apresente aqui para a gente, fale um pouquinho qual a contribuição que ela trouxe aqui nesse material tão maravilhoso. Para quem está chegando agora e ainda não sabe da live, né? O que a gente está fazendo, sobre o que a gente vai falar. Nós estamos fazendo essa série de lives que vai falar do livro, né? No qual a Juliana Dardengo escreveu, junto com as demais autoras, escritoras, né? Que fala sobre esse livro aqui, ó, meninas, que fala Quando Deus Encontra uma Mulher. O livro é simplesmente maravilhoso, uma analogia da história da vida de cada uma delas com as mulheres da Bíblia. Eu achei super interessante, assim, esse cuidado que elas tiveram, né, de falar de cada mulher, preservando muito os textos bíblicos. E um grande ensinamento. Nós vamos ter uma temporada aqui, porque são várias lives, né? Mas uma temporada de grande ensinamento. Então, eu queria pedir agora para vocês que não sabem, a Débora está com a gente, porque ela fez o prefácio do livro, né? Então, eu vou pedir para ela se apresentar, falar um pouquinho sobre qual foi a participação dela no livro. Logo depois a gente vai pedir para a Ju também estar se apresentando. Eu já chamo de Ju porque minha irmã é Juliana, e aí já viu, já agora é Juliana. Não, mas pode chamar de Ju, todo mundo chama de Ju. Então tá bom, tá tranquilo. As meninas estão entrando aqui. Dani, a Iriane, seja bem-vinda. Rosângela, Gisele, Camina, acho que é isso, Camina. O nome do usuário é esse, Isadora. Sejam bem-vindas, meninas. Vocês podem colocar de onde vocês estão nos assistindo. Enquanto isso, a Débora vai se apresentar aqui pra gente. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada. Eu quero agradecer o seu convite, Josi. Quero dizer que, boa noite primeiro a você. Quero dizer que é uma honra estar aqui. Boa noite, Juliana. Obrigada também pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores. Não sei se tem homens e mulheres aí, né, na nossa live. Quero dizer que todos são bem-vindos. E quero dizer que nós estamos aqui hoje por um motivo bem especial, né? Justamente o que a Josi colocou aí tem tudo a ver com esse livro, né? Que a Ju acabou trazendo aí pra gente com um motivo aí bem legal, que é quando Jesus encontra uma mulher, né? E eu vim parar aqui justamente
por conta desse motivo, né? Porque um dia esse Jesus me encontrou e ele que fez a diferença na minha vida, acabou fazendo a diferença através da minha vida na vida da Juliana, e através da vida da Juliana ele faz a diferença na vida de muitas pessoas, né? Então, é assim que funciona, né? Ele derrama o amor dele em nós, né? Em cada um de nós, e o objetivo dele é que a gente multiplique esse amor. Então, é um pouquinho disso que a Ju compartilha aí, tanto a Ju quanto as outras autoras, né? Cada uma escreveu um capítulo do livro, depois a Juliana vai comentar um pouquinho mais como é que funciona esse projeto, mas ficou um projeto bem bacana, porque a gente consegue entender que essa experiência com Jesus, ela não é única, né? Mas ele está aí para quem quiser, né? Ele está aí para aquele que abriu o coração, e ele está aí para mudar a vida, né, de quem quiser. Então, é gratificante, é muito bom. Lindo demais. Eu li aqui um pouquinho do prefácio, a gente vai entrar daqui a pouco, eu só vou esperar aí a Ju se apresentar e a gente pode já falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o livro em si, porque eu quero aproveitar esse tempo ao máximo, né? Rogéria, que está chegando aqui, seja bem-vinda. Eu acho super interessante, assim, o cuidado que vocês tiveram de colocar, assim, esse encontro de uma forma muito natural. Porque às vezes as pessoas acham que para que a gente encontre Jesus tem que ser uma coisa muito sobrenatural, tem que ser uma coisa de outro mundo, assim, né? Muito espiritual, né? E na verdade é muito nas pequenas coisas que a gente encontra com Jesus, né? E eu acho que essa é a visão que o livro nos dá, assim, que é possível esse encontro acontecer mesmo no nosso dia a dia, mesmo na nossa vida corriqueira, na nossa vida ocupada de mulheres que somos, né? É possível esse encontro acontecer, né? Claro que tem aí algumas, né? Depois a gente vai estar entrando aí algumas, não são regras, mas algumas coisas que nós precisamos, né? Observar melhor, estar mais atenta, mas de fato, isso pode acontecer. Ainda que a gente esteja até meio distraído, ele consegue pegar a gente para esse encontro, eu tenho certeza. Ju, eu queria agora que você se apresentasse. Obrigada, Débora. Eu só esqueci uma coisa, só esqueci de dizer, né, que eu sou tia da Juliana. Eu ia falar. Tá? Gente, então vocês já sabem, se vocês tiverem que falar alguma coisa, vocês falem para mim, porque a Ju vai defender a Débora, eu tô brincando, mas eu percebi, eu falei, ai, a Débora, daí depois eu falei, quando passei pelo prefácio, eu falei, gente, a Débora é a tia da Ju, eu falei, uau, ninguém, né, uma pessoa de casa para fazer o prefácio do livro, isso é muito bom, né, isso é o respaldo que a família nos dá nessa hora, né, muito bom. Ju, você pode se apresentar, por favor. Josi, obrigada pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui falando desse trabalho, né, desse projeto que nasceu no coração de Deus e que trouxe muita transformação para a minha vida, e a cada testemunho que a gente escuta de mulheres que estão lendo o livro é muito gratificante, né? Foi um ano de trabalho, né? Em agosto Deus me deu a direção de 2021 e ele foi lançado em agosto de 2022, né? Foi um ano. Então, assim, eu tenho 35 anos, eu moro em Alta Floresta, no Mato Grosso, sou pastora de crianças na minha igreja, na Igreja Batista Nacional. Meu marido é pastor do ensino, né? Hoje a gente está com o Ministério de Ensino na igreja. E que mais falar sobre mim? A Débora é minha tia. A Débora que me levou para Jesus, né? E, assim, esse projeto, ele foi muito direcionado por Deus nos detalhes, demais. Desde a capa, título, as autoras. E quando chegou o prefácio, tem tantas mulheres que a gente se inspira, né? Que eu me inspiro, que fazem a diferença na minha vida. Ai, pensei em convidar pastoras assim que eu não conheço pessoalmente, mas que assisto pregação. Tantas pessoas passaram na minha mente, né? E eu falei, Deus, quem, né?
Quem eu chamo? Quem seria a pessoa? E, assim, é uma questão de honra mesmo, sabe? Assim, de você olhar lá atrás e falar assim, olha, quem foi a pessoa que acreditou em você quando não tinha nada, né? Não tinha ninguém mais, né? Então, assim, a minha tia é a minha mãe espiritual, né? Ela que me levou para Jesus, que investiu em mim, que ia na minha casa me dar carona para me levar para a igreja, quando eu tinha 11, 12 anos ali, né? Bem nova. Então, assim, o Espírito Santo me levou mesmo a refletir sobre isso, né? Que, na verdade, o meu encontro com Jesus foi porque Jesus encontrou minha tia primeiro, né? Então, começou o processo de transformação da minha família através da vida da minha tia Débora. Então, eu falei, não, eu vou fazer esse convite. E aí ela participou de todo o processo. E conforme as autoras foram mandando, eu ia mandando para ela ler também, porque eu queria que ela escrevesse o prefácio. Tá voltando para mim meu áudio. Por que Tá. será? Ele tá. Tá. Aqui também tá. A gente Será tá que te é ouvindo. o meu? Você tá com fone de ouvido? Tá Não. sem fone. Pode ser o próprio Instagram, né? Ou a internet, porque É, você quer tentar desconectar e entrar de novo, Ju? deixa eu continuar aqui. Deixa eu terminar Agora essa parou, fala. parece. É. E assim, eu queria que ela escrevesse o prefácio, conhecendo cada capítulo, para ela poder fazer, porque eu vejo que o prefácio ele é um convite ao leitor ler a obra, né? Então, além dela ser minha tia, de ter participado da minha conversão, e quando você lê o livro, você vê que todas as autoras escreveram o seu encontro com Jesus. E eu não escrevi o meu, porque o meu capítulo é o encontro de Jesus com você, com a leitora. Aham. Entendeu? E aí eu achei super legal, porque eu não direcionei, né, a tia nada, assim, olha, você escreve isso, né? E ela escreveu no meu encontro com Jesus, no prefácio. Então, Então fechou o negócio, assim, eu sabe? achei super interessante. Daí eu falei, mas a Débora, quando eu peguei, eu falei, o prefácio, mas o prefácio fala sobre o livro. Mas a Débora tá falando da Ju. Eu fiquei pensando, ah, mas aí depois eu entendi que ela também, logicamente, no finalzinho ela vai falar sobre o livro, mas eu entendi que ela estava dando aqui o respaldo do teu encontro com Jesus, exatamente, né? E achei que, nossa, muito lindo mesmo. A leitura, assim, para eu que estou sendo aqui, estou do outro lado como leitora, né, Ju? A gente sabe como é engraçado, né? Quando você pegou o meu livro para estar lendo, eu lembro que você fez o videozinho, tudo, e eu falei, ai meu Deus, ela tá me lendo. Não é que a gente tem essa sensação de que a outra pessoa tá lendo. Por quê? Porque da forma que a gente pensa, da forma que a gente se expressa, da forma que a gente entende a Bíblia, a vida, né? Todas as coisas que a gente vai expressar ali, a gente escreve, né? Então, assim, eu falo, ai meu Deus, ela tá me lendo agora, né? E assim, agora eu falei, bom, agora chegou a minha vez de lê-la, né? Estão lendo a Juliana. E aqui a gente vê, assim, esse cuidado do Senhor e em colocar uma leitura que desperta o interesse, a vontade, sabe? Uma leitura que leva você a estar entusiasmado, continuar a leitura. Eu acho que esse gancho, sabe? Que a gente. Eu acredito que nem a gente que consegue despertar isso no leitor, mas eu acredito ser o Espírito Santo de Deus que faz isso, essa conexão, sabe? De deixar o leitor querendo entrar no próximo capítulo, né? Então, é uma leitura muito agradável, uma leitura cativante. E eu parabenizo a todas as autoras já de antemão. Eu sei que nós vamos estar aqui com cada uma delas, né? Mas, de verdade, vocês estão de parabéns mesmo, mesmo. Obrigada, Ju, por estarem aqui, né? Débora, tia da Ju, né? Tá, eu botei aqui, tia da Ju, eu escrevi, né? Esqueci desse detalhe. E eu fiquei eu achei super interessante e eu queria que você falasse um pouco assim. Eu sei que você teve uma grande motivação de fazer o prefácio desse livro, porque quando você escreve, você fala, né, que Deus ele nos chama ao encontro pessoal,
Cada uma de nós somos chamadas para esse encontro. Mas você logo começa a descrever o encontro pessoal da Juliana com Deus. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre essa parte, assim, da Juliana, aquela Juliana lá de 11, 12 anos de idade, que ainda sem conhecer muito do nosso Senhor Jesus, mas que, né, veio caminhar. Como foi esse começo? Como foi esse encontro? Você que presenciou. Então, na verdade, era surpreendente, assim, porque, né, como eu cito ali no livro, a Juliana, mesmo antes de frequentar qualquer igreja, ela, aos 9 anos, ela sentava para ler a Bíblia, sabe? Eu me lembro na casa da minha mãe, a hora que eu vi, ela estava sentada à mesa, lendo a Bíblia. Assim, nenhuma criança pega uma Bíblia aleatória e começa a ler, a não ser que ela veja o exemplo de alguém, né? E naquele momento não tinha exemplos, assim, que ficassem lendo a Bíblia, né? Tinha a Bíblia em casa, a família era de origem, né, católica e tudo, mas não tinha, assim, esse hábito, né, de leitura e tal. E a Juliana, ela fazia isso espontaneamente. Então, assim, isso me chamava atenção. E aí, de repente, primeiro momento, assim, que ela começou a ter contato, acho que onde o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dela ali, de forma mais, como é que eu posso dizer? Assim, a levá-la mesmo para a igreja, né, e tal. Foi mais uma sementinha sendo plantada, foi quando ela começou a ter um convite ali de alguns vizinhos, né, porque eles moravam em edifício e tinha uma igreja ao lado da casa deles. Então, ela começou a frequentar aos domingos a escola dominical. Veja como é importante, né, a gente, de repente, oferecer, né, para uma criança, você está indo para a igreja, você oferece ali, levar o vizinho, né, junto com o seu filho. Veja, né, olha só o plantio que você faz, né, olha aí o que dá. E ali eu vejo que ela recebeu mais algumas sementes, né, e nessa época eu morava fora, né, eu não estava morando em Londrina, né, eles moravam em Londrina e eu estava morando em Floripa. E quando eu voltei, ela tinha aí seus 12 anos já, né? E nessa época, então, que eu pude apoiá-la, né, mais de perto. Porque nessa época que eu morava fora, né, eu sempre intercedia e tal, mas era mais de longe, né? Estava sempre em pensamentos e nas orações, mas era mais de longe. E, posteriormente, então, que eu já estava... já era membro da igreja em Londrina, ali que eu pude apoiá-la mais de perto, e ela começou a frequentar, né, eu direcionei ela para o ministério de adolescentes ali, né, o King's Kids, que é o ministério da Jocum, onde ela começou a participar ativamente, e ali ela foi crescendo. Ali ela tinha muita sede da palavra, ela foi se envolvendo com aqueles adolescentes, com os jovens. A gente não tá te ouvindo, acho que ficou mudo, Para estar ali no meio daqueles jovens, porque ela amava Jesus. Tudo ela fazia para estar ali. Tinha os acampamentos, muitas vezes ela não tinha recurso para ir, ela se virava, ela fazia os docinhos, ela vendia para ter o recurso. Vendia docinho para ir nos acampamentos, no retiro da Sim. Campanhas evangelísticas, a gente ficava 15, 20 dias em outra cidade, fazendo os impactos de rua, da Jocum, sabe? Sim. E era as férias todas a gente ficava. Dedicava férias ali para Jesus. Era assim, era uma jovem muito dedicada. Era incrível, assim, para, sabe, ver o amor que ela tinha, a dedicação, deixava a gente, assim, realmente surpreso, sabe? Era lindo de ver. A Estela tá comentando aqui, eu não sei, é a Estela Bordão, ela tá comentando aqui que a Ju é muito determinada. A Estela é uma das autoras do livro, ela vai estar com a gente aqui nas lives. A Estela, realmente, não sabia que era essa Estela, mas tudo bem, Estela. Que a Josi tem uma memória maravilhosa, viu, Estela? Então, não liga não. Até o final,
das lives eu vou decorar os nomes de vocês, eu prometo. São Mas 10, que né? bom, Estela, seja bem-vinda, que bom. Então, ela é Josi, determinada mesmo. vou te dar uma dica, né? Dica de professora. Então Toda vamos. vez que você fala com alguém, você fala o nome de novo. Esses tempos eu fui num aniversário e encontrei uma senhorinha, né, Dona Gertrude, se ela estiver ouvindo aqui. E aí no final da festa ela falou: "Ô, minha filha, que legal que você lembra meu nome, porque todas as pessoas ficam me perguntando meu nome de novo." Eu falei: "Ô, Dona Gertrude, é que toda vez que eu vou falar com a senhora, eu falo o nome da senhora de novo, para eu não esquecer." Então, É dica de professora, tem que repetir. eu vou começar a repetir aqui todos esses nomes, porque são mulheres fantásticas, maravilhosas. Eu lembro da Dagmar, da Janaína, agora a Estela, mas eu não lembro de todas ainda. Tem Mas eu vou duas chegar lá. Janaína. Tem duas Janaína, eu vi, falei, eita. Mas olha, gente, que interessante ver como que Deus ele traz do nada para, né, para fazer, para usar, né? Eu tenho certeza que da forma que eu vejo a forma com que ele usa a vida da Juliana, da Ju, e assim, eu tenho certeza que esse encontro, pelo que você descreveu, Débora, ele foi muito acontecendo muito aos poucos e de uma forma muito natural. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que encontrar com Jesus é assim: ai, não corta mais o cabelo, veste a saia, ou põe tal coisa para você ir na igreja, porque lá a gente só usa preto ou só usa isso. E na verdade, não existem, né, padrões para que esse encontro aconteça. Mais uma vez, eu quero reforçar isso. Quando nós encontramos com Jesus, esse encontro ele tem que acontecer de uma forma natural, da forma que você descreveu que aconteceu com a Ju. Ela lia a Bíblia, ela tinha sede da palavra já. Isso já era algo, o Espírito Santo se movendo dentro dela, né? E a gente tá falando de você, eu sei que a gente fica assim meio, né? Ai, tá falando de mim. E fica assim, Mas a gente tá falando do prefácio do livro, então é, não se constrange, né? Mas assim, eu também gostei muito de uma parte aqui que você fala, sabe, Débora? E eu até separei algumas partes, talvez a gente nem consiga revisar tudo, porque o conteúdo é extenso, mas o livro é maravilhoso, vou reforçar de novo isso. Quando você fala assim que ele sempre me lembra, ele está falando aqui, né, de Jesus, sempre me lembra de que devo me esperançar e recordar que o verdadeiro motivo da nossa alegria é a vida eterna ao lado de Jesus Cristo. E eu achei forte essa parte, porque muitas vezes a gente acha que seguir a Jesus ou servir a Jesus vai tornar tudo mais fácil, que a gente vai ser assim eternamente, como é que é? Deitado eternamente em berço esplêndido, né? Ou então felizes para sempre, como a história da carochinha. A gente é feliz e a gente tem uma vida com abundância quando a gente toma propriedade desse amor de Jesus. Mas eu achei importante o ponto que você fez aqui, que indiferente de todas as coisas, dificuldades ou situações que a gente vinha passar, uma das coisas que nos dá maior esperança, né, para continuar servindo Ele, porque não é fácil ser serva, né, de Deus, não é fácil, é uma missão e é exatamente colocar a nossa esperança e a nossa alegria na vida eterna. Eu acho que quando a gente olha para lá, para frente, quando a gente olha para o alvo, que é alcançar a vida eterna, fica mais fácil de servir. E mesmo nos momentos mais difíceis, a gente consegue força. E você fala assim, né? É dessa forma que eu tenho vivido uma metanoia. E essa palavra super em alta, né, gente? Tipo, eu acho lindo falar, transformação, todo mundo sabe o que é. Mas quando a gente fala metanoia, fica todo mundo querendo saber o que é, né? A gente aguça a pessoa para ouvir. E na verdade, essa metanoia significa exatamente isso, mudança de mente, como você continua escrevendo. Desde a minha conversão, eu tenho tido a alegria de ser canal de Deus para as pessoas que estão à minha volta. Por isso também é uma promessa dele para cada uma de nós. E aí você fala assim, através do versículo, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. Eu achei muito interessante essa parte, porque você coloca aqui
E é impossível a gente ter esse encontro sem passar pela metanoia, que é a transformação. Porque esse encontro, ele causa a transformação na nossa vida, né? Então, não é porque o pastor exige, não é porque é o não sei o que da igreja, a doutrina, ou sei lá, sabe? Não é por causa disso. É porque nós amamos Jesus. E quando a gente encontra esse amor, a transformação, ela começa de dentro para fora, de dentro para fora, né? E você descreve com bastante propriedade aqui. Ficou muito lindo esse texto, viu, Débora? Parabéns. Não sei se tem alguma coisa que você gostaria de ressaltar, mas eu até fiz uma anotação aqui. Que geralmente a gente vê nas pessoas que não têm essa certeza da vida eterna ou a esperança da vida eterna, a gente vê nessas pessoas o desespero, a aflição, a gente vê todos os sentimentos que são contrários à esperança, né? Então, assim, é muito interessante essa parte da leitura. Aqui fala um pouquinho de um concurso e eu preciso tocar nesse ponto. A gente já tem que entrar na parte do capítulo da Ju, mas antes, vocês que estão chegando aí com a gente, Paulo, a Sandra, a Roberta, sejam todos bem-vindos. A Jussi, minha amigona, minha irmã lá de Connecticut. Seja bem-vinda, Jussi. Bom ter você aqui com a gente. A Rosângela também está aqui, a Rosângela Ramos, que é a nossa florzinha do Safe Place. Mas, Débora, fala pra mim o quanto que você assustou com esse concurso. Eu falei, meu Deus, ela vai... Eu fiquei lendo, né? Ai, ela vai ganhar o concurso. Mas vou deixar você falar. E fiquei ansiosa para saber o resultado. Eu passando vergonha de internacional agora. De escritor é isso. A gente paga mico o tempo inteiro porque todo mundo fica sabendo da vida da gente. Então já era. Alguém sempre vai levantar algo que não era para ter levantado, né? Não era. Puxa vida. Mas, ó, independente, passou pelas mãos dela. Ela poderia ter evitado, né? Então, aí. A Ju tá pegando as pérolas. As pérolas. Bom, isso aí era coisa de adolescente, né? Acho que era um pouquinho de sonho de adolescente. Sim. Faz parte, né? A Ju sempre teve uma veia artística aí, né? A gente sabe. E surgiu a oportunidade dela participar lá de um concurso. E eu lembro que teve uma torcida grande, né? Mas, assim, eu acabei, confesso que eu orei muito contrário, sabe? Por causa de você que eu não ganhei, né, tia? Isso, você não ficou famosa. Minha carreira artística, Josi, eu poderia agora... Eu nem sabia que ela cantava. Ia decolar minha carreira artística. Eu nem sabia que ela cantava. Daí ontem eu falei assim, gente, ela canta. Eu fiquei pensando, amanhã o que eu vou falar? O que eu vou perguntar? Eu tenho que falar desse. Ela canta também. Eu falei, essa menina deve ter chulé, porque ela escreve, ela é bilíngue. Agora ela canta. É bonita. Eu falei, muita qualidade de comunicação, ó, Jesus. Ai, gente, glória a Deus, glória a Deus por isso. Eu tô brincando aqui, gente. Mas eu fiquei com medo também. Você sabe que como leitora, do outro lado do livro, eu fiquei lendo sobre o concurso, né? O concurso de música, é isso? De música, né? Na verdade, o que acontece? Naquela época, a família dela não era conhecida ainda, né? E aí, assim, a tendência era ir todo mundo pro mundo, né? Então, assim, eu tinha muito medo. E eu queria todo mundo para Jesus. Claro, então, eu me pus a jejuar e orar mesmo, sabe? Mas depois a família acabou se batizando, tudo, né? Juliana? Quando eles foram para essa floresta, eles tiveram, né, esse período aí. Então, né, mas assim, nesse momento aí foi esse drama que nós vivemos. E aí eu me coloquei ali nessa posição. E a Juliana só foi fazer isso no momento da escrita do prefácio. É engraçado isso, porque aí nossa, tá voltando mesmo meu áudio. Acho que depende de quanto você aproxima da tela, Ju. Daí parece que... agora tá... E ela foi ver a competição de canto, aí ela pegou e disse, não, Ju, na igreja também tem. Vamos lá para você cantar. E aí ela
me levou numa audição na igreja. Só que eu tinha 12 anos, só tinha adulto. E eu amarelei, Josi, eu amarelei total. Falei, tia, todo mundo aqui canta diferente de mim e tal. Eu não fiz a audição. E foi num outro culto que eu fui, que aí eu vi o pessoal dançando e falei que eu queria dançar. E aí a tia me levou, né? Aí eu entrei aí pelo Ministério de Dança, né? Eu dancei aí durante 20 anos. Sim. Aí eu entrei pelo Ministério de Dança. Mas esse concurso de canto que a tia tá falando era num clube lá em Londrina que chamava Viola de Ouro, que era um clube de modão, assim, sabe? Só que eu não cantava modão, eu cantava Sandy Júnior. Meu Deus, a gente não pode sentar junto então, porque a nossa história é bem parecida também. Aí, Josi. Nem vou começar. Aí eu cantava Sandy Júnior. A memória vai longe, né, Ju? Não, e a minha família, assim, se mobilizou muito em torno disso, sabe? Minha mãe comprava os ingressos para a família inteira assistir. Nossa, foi maravilhoso para mim, assim, minha mãe comprava roupa para eu me apresentar roupa nova, sabe? Assim, me colocou na aula de canto, tipo, a Juliana canta, sabe? Fiquei tipo assim, uau! Se achando, né? Mas eu não ganhei, eu acho que foi por causa das orações da tia Débora. Oração contrária, era uma torcida contrária. Eu tô tentando só conectar a bateria aqui no telefone, que tá acabando a bateria. Mas olha, Ju, eu achei super interessante essa história e a gente passa por essas fases, né? O desejo da gente também a acompanhar, né? Quem caminha com a gente, né? E a gente não tem orientação. Eu também venho de um berço, que eu fui criada em berço católico, né? Então, meu pai também me levava nos concursos de música sertaneja desde pequenininha, porque meu pai toca violão, a gente tem esse negócio de música. Eu, minha irmã, meu irmão, meu pai e meu irmão chegaram a gravar um CD também, ganhando um concurso. É assim, parece muito. Aí, ó. Jô, se a gente tivesse encontrado, a gente ia fazer dupla, entendeu? Jô e Ju. Meu Deus, imagina. Que engraçado. Olha, gente, eu queria entrar agora aqui. Eu sei que a gente tem muito mais aqui nesse prefácio maravilhoso, né? Eu ainda quero lembrar que a Débora fala muito sobre a obediência que a Juliana teve. E isso é muito importante, porque em todo tempo, uma das coisas que nos faz entender e continuar caminhando com Jesus depois que a gente encontra Ele é a parte da obediência, né? E eu vejo muito claro no livro quando você fala assim que sabia que a Juliana, a tão custosa obediência resultaria em tantas bênçãos após a mudança, quando ela mudou de cidade, foi isso, né? Então ela deixou muita coisa para trás e aí houve essa mudança. E eu gostaria de ressaltar, realmente, eu não sei, Débora, se você quer reforçar isso aí, enquanto eu vou tentar conectar aqui a bateria do telefone. Sim, tem uma frase que não sai da minha mente até hoje, porque a Juliana, ela não queria ir de jeito nenhum embora para Alta Floresta, né? Uhum. Ela dizia para o pai dela assim, pai, eu criei raízes aqui em Londrina, né? Sim. E o pai dela virava para ela e dizia assim, você não é árvore, menina, para criar raízes? Então, assim, era nesse nível, sabe? Sim. E assim, foi muito choro, né? Foi depois de muito choro, foi depois de, assim, depois de Deus falar muito com ela, que ela resolveu obedecer e foi. Brigando Mas aqui com o custou, telefone. né, Mas, gente, foi um divisor muito grande na minha vida, essa obediência. Na verdade, assim, a parte da obediência, Ju, eu entendo que, como eu falei, né, não são regras, Deus ele não nos impõe regras, mas a parte da obediência é extremamente necessária para a gente alcançar e continuar essa caminhada com Ele, né? Para que isso venha a ser um diferencial na nossa vida, né? Então, por isso que achei importante. Agora, entrando aqui no primeiro capítulo, então, na verdade não é o primeiro capítulo, é a introdução do livro, né? Como que surgiu a ideia do livro, Ju? Agora a gente vai deixar ela falar, né, Débora? Vamos dar uma vamos parar de pôr a menina no spot e vamos deixar ela falar um pouquinho.
Josi, eu sou pastora de crianças, na verdade, né? E assim, eu tenho 2 livros infantis, e aí, na época, eu já tinha escrito o primeiro, né? Não imaginava escrever um livro para mulheres, mas aí uma das pastoras da nossa igreja me convidou para ministrar uma palavra num culto de mulheres. E aí eu fui falar sobre Isabel e Maria, eu estava lendo o livro da Lisa Bevere, Mães Espirituais, e essa questão estava queimando muito no meu coração, sabe? Porque essa pastora, ela é a pastora da congregação, sabe? Deus tinha me dado uma direção, assim, de maternidade espiritual na vida dela, assim, foi bem impactante, assim, a ministração. E aí eu subi no altar e comecei a falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Não me pergunte. Por quê? Eu fiquei 20 minutos falando da mulher do fluxo de sangue. E aí foi uma bênção cult, cheguei em casa, todo mundo aqui em casa dormindo. E aí, quando a gente tem um momento de encontro com Deus, assim, forte, né? A gente tá meio ainda céu e terra, né? Chega assim, e eu ali preparando algo pra comer, e eu resolvi perguntar pra Deus. Falei, Senhor, por que que eu fiquei 20 minutos falando da mulher do fluxo de sangue? E aí o Espírito Santo respondeu pra mim assim, porque quando Jesus encontra uma mulher, tudo muda. Aí na hora ali, eu sou chorona, né? Já comecei a chorar, e a ideia fluiu naquela hora, entendeu? Vai ser uma antologia, vão ser 10 pastoras, vão falar sobre os encontros das mulheres da Bíblia com Jesus, o encontro pessoal delas. Eu já abri a Bíblia no livro de Lucas, comecei a anotar todas as mulheres, eu comecei a fazer uma lista das pastoras da minha igreja, quem eu poderia convidar. Fluiu assim, que eu nem consegui dormir à noite direito. Uau. E no outro dia cedo liguei para Carla da Up Books, falei, Carla, é o seguinte, Deus me deu uma direção, quero saber se a editora topa. A Carla topou sem nem ler o manuscrito. Foi assim, uma confirmação muito forte de Deus. Já me deu a direção, né, de como que deveria ser feito, a questão do investimento, né, do número de caracteres. E ali começou. Aí foi um ano, eu mandei o manuscrito, isso na verdade sim, foi em agosto de 2021. Eu enviei o manuscrito para ela no dia 24 de dezembro de 2021. Enviei o manuscrito. Aí veio toda a parte de editoração, né? E aí a gente lançou em agosto. Mas no 24 de dezembro, ali na véspera de Natal, eu consegui concluir a organização, tive algumas reuniões com as autoras, e foi algo assim tremendo mesmo, tremendo o direcionamento, assim, em todas as etapas do livro. E colocar essas mulheres todas juntas, de onde veio essa ideia? Porque a ideia do livro, até então, não me surpreende, porque você já é escritora, você tem, né, para quem não sabe, a Ju, ela ela escreve literatura infantil, né, Ju, na verdade, né, literatura cristã, bilíngue, então ela tanto faz os livrinhos infantis na língua inglês e português para criança. Isso. Então você já tem acho que você já tem esse dom, esse talento de escrever. Mas na verdade a ideia de colocar todas essas autoras juntas, como foi isso? Então, na minha igreja, aqui nas nossas congregações, nós temos pastoras abençoadas, sabe? E eu queria honrar elas, sabe? Eu queria também que elas vivessem essa experiência. E eu sei que cada uma teve um encontro impactante com o Senhor. E ali eu comecei a fazer os convites, né? Para as nossas pastoras mesmo. São pastoras da nossa igreja local, ou de congregações de cidades próximas, né? Que eram daqui, que foram enviadas pela nossa igreja. E assim, isso serviu também para nos unir, assim. Foi muito, muito bom. Então, são mulheres que você já conhecia a história delas? Já conhecia mulheres, né, que caminham comigo, que eu conheço a índole, conheço a caminhada, né? Então, assim, e foi muito legal, assim, porque algumas falam, Ju, mas eu nunca escrevi nada. Falei, não, mas eu tô aqui para te ajudar. Você vai escrever o manuscrito. Outras, o marido que fez a revisão para ela falou assim, olha, Ju, eu fui colocando todas as minhas ideias, aí meu marido foi lá e foi nivelando tudo, assim, para mim. Então, assim, as que disseram sim, né, que puderam estar no projeto, eu falei para elas, não, a gente tá junto, eu tô aqui, eu vou fazer a primeira, a segunda correção, a terceira, se for preciso.
para te mandar redondinho para a editora. Ah, Então, assim, foi um processo de construção junto mesmo, sabe? E aí foi incrível ver, assim, o resultado final. E até falando, né, uma das coisas que eu conversei com a Carla é que me coçou os dedos de uniformizar tudo, porque cada uma tem seu estilo de escrita, né? Eu falei assim, Carla, eu acho que eu vou pegar e vou editar, né? Vou corrigir, assim, para ficar uma linguagem só. E aí a Carla falou assim, não faça isso, porque os leitores, eles querem, eles sabem que eles vão receber um livro que são 10 autoras, são 10 diferentes, né? narradoras, isso. E aí Deus ministrou muito forte comigo no último capítulo, nós vamos falar sobre isso, sobre o vitral do reino de Deus, né? Que foi a palavra que eu ministrei no dia do lançamento do livro. Sim. Como Deus escolhe pecinhas de tamanhos, de cores diferentes e vai unindo, vai formando um lindo vitral do reino dele, né? Esse é o reino de Deus, esse é o corpo de Cristo. E o livro representa muito isso. Como a minha história se encaixa com a tua história e com a história de tantas outras mulheres. Então, ali, cada mulher contando a sua história, contando a história das mulheres da Bíblia, você às vezes não vai se identificar com a minha história, mas você vai se identificar com a história da pastora Isabel, da pastora Estela, da pastora Janaína. E é tremendo. E depois de tudo, Josi, eu vi como ficou forte cada temática. Tem capítulos que é mais para a área familiar, tem capítulo que é a área de libertação, tem capítulo que é a área financeira, tem capítulo que é a área de cura. Sabe, assim, como Deus foi fazendo, e isso é o Espírito Santo. Não sentei e falar, olha, fulano tem um testemunho assim, sabe? Foi o Espírito Santo que realmente foi dando essa liga. É lindo como Deus, ele coloca tudo assim em perfeita harmonia, né? Porque igual você falou, colocar 10 mulheres, são 10 formas de pensar diferente, 10 formas de escrever diferente, 10 histórias diferentes. E aí a gente tem esse conteúdo, e assim, o que eu acho mais lindo é que quando a gente vai lendo, a gente vai se identificando na história de uma, daí daqui a pouco, nossa, já passei também isso aqui em tal área, em áreas diferentes da nossa vida. Eu acho que essa é a parte que o melhor editor do mundo que faz esse trabalho, que é, como você falou, o Espírito Santo de Deus, que ele não pode ser feito pelas nossas mãos e tampouco por alguém que vá corrigir ou que vá, sabe? Mas é a harmonização que o Espírito Santo dá, de os textos se encaixarem, das histórias falarem com o leitor, né? O encontro com a primeira mulher. Você descobre aqui, você descreve, desculpa, aqui, um pouquinho sobre Maria, a coragem de Maria, a missão de Maria. E eu acho lindo porque a gente tem, assim, esse cuidado com a personagem bíblica, né? A gente entende Maria como a mãe do nosso Salvador. E acho que você até coloca aqui como grifado, né? O propósito de Deus em nossas vidas nos faz alcançar algo maior que tudo o que poderíamos fazer com as nossas próprias forças, né? São coisas que a gente não imagina. Não sei se você quer falar um pouquinho aí de Maria nesse sentido. Fique à vontade aí, por favor. Então, porque assim, quando a gente vê Maria, né, ela estava planejando se casar. Como todas nós, né, a gente, eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter filhos abençoados, né? E Deus tinha muito mais para ela, né? Não, ela não ia impactar só a sua geração, ou seria a avó Maria, né? Avó, até ali a terceira geração, como a gente acaba, né, vivenciando. Ela impactou todas as gerações, né? Então, quando ela disse sim para o chamado de Deus, né? Quando ela aceitou o propósito de Deus na vida dela, Deus levou ela muito além. E eu creio que é isso que Deus faz na nossa vida, né? Igual a tia falou da questão da obediência, né? Hoje, às vezes, eu paro para pensar, se eu não tivesse dito sim para o Senhor naquele dia, né? Onde eu estaria hoje? Eu acredito que eu não teria alcançado tudo aquilo que Deus tinha para mim, né? E assim foi na vida de Maria, assim na minha vida e na vida de cada um que está aqui ouvindo. A nossa obediência a Deus, ela vai nos levar a lugares mais altos. Mas isso vai nos custar fé. Imagina Maria, uma menina, né? Como assim estou grávida, né?
É tudo muito assim, assustador, né? E para mim, com 17 anos, como assim sair de Londrina, ir para outra floresta, abandonar meu sonho de ser bailarina profissional, tudo isso, minhas amigas, minha vida, minhas raízes. Não é árvore, né? Virou árvore já. E, e a obediência, ela sempre nos leva. Então, eu acho que esse é um grande ensinamento que Maria nos traz. Com certeza. Inclusive, eu vejo um pouquinho, eu até destaquei aqui, eu coloquei a visão e o pensamento de Deus a nosso respeito é diferente da visão e do pensamento do homem, né? Porque nessa parte que você fala sobre o propósito, você está falando assim que os sonhos de Deus eles vão além, né? O trecho do livro, os sonhos de Deus para nós sempre vão muito além do que podemos imaginar. Mas eles nem sempre vêm embalados de papel de presente brilhante. É aquilo que a gente falou, a obediência é um preço, né? Que a gente não é um preço que a gente paga porque o preço já foi pago. Me entenda assim, mas é algo que é um sacrifício que a gente tem que fazer também. A fé, né? É a É a fé um passo que entra de em ação, fé, que exatamente. agrada o coração de Deus, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí você fala um pouquinho aqui também, tipo assim, né? Não vem embalados no papel de presente brilhante. Muitas vezes, nosso encontro com Jesus, como foi o caso de Maria, muda os nossos planos, traz dificuldades e problemas. Realmente ser cristã não é fácil, mas porque mesmo nos dias de hoje, milhares de pessoas desejam encontrar Jesus e segui-lo. É uma pergunta. Porque aquilo que apenas ele, por aquilo que apenas ele pode nos dar, a vida eterna. Né? E eu acho lindo a forma com que você coloca, assim, que mesmo que a gente comece a seguir, mesmo que a partir do momento que o encontro aconteça, e todas essas mulheres que a gente vai ver aqui, né, como Maria, que é o que a gente está falando, quando elas encontraram, quando o encontro com Jesus aconteceu, não ficou tudo assim, as mil maravilhas. Porque a metanoia que a Débora coloca lá no começo, no prefácio do livro, acontece em cada vida que se encontra com Jesus, né? É muito interessante. Eu destaquei essa parte do texto que eu gostei. Aí hoje eu ouvi a sua música também, eu queria colocar aqui como fundo, mas eu nem não consegui porque eu tô sem o computador, aí o telefone não dá para colocar a live e a música junto. Mas eu queria te fazer uma surpresa, não deu. Semana que vem eu faço. Eu amo essa música, né? Eu sou daquelas pessoas movidas à música, né? Tem épocas da minha vida que tem a trilha sonora X. Eu vou ler um livro, tem a trilha sonora Y, né? E essa música marcou muito a minha vida. Ela é a música Shadow Steps, né? Do Hillsong. E ela fala muito desses passos, né? De como que Jesus ele vai nos guiando para encontrá-lo. E eu vejo isso muito na minha vida, né? Como que Jesus ele foi me guiando até o encontro com ele. E é assim, né? Com todos nós. Ele nos ama tanto que ele nos atrai com seu amor, né? Sim, lindo a interpretação da música, a parte dos versículos também. Eu separei aqui. Ai, gente, é que o capítulo meu livro tá assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá o maravilhosamente rabiscado. É quando vai dar para a prova, né? Grifa só as partes importantes. Uma bagunça, mas eu separei aqui uma parte do texto. Tem outra página aqui que tá tão riscada que fala assim, que fala sobre decisão. Eu coloquei, né, decisão. Mas você colocou assim no texto. Ele nos chama, ele proporciona um encontro, mas somos nós que decidimos caminhar por ele ou não. Nós decidimos aceitar o seu convite ou não. A outra parte da música que eu destaquei no texto acima não diz apenas que o Senhor é bom, diz que ele é sempre bom. Hoje, agarre-se a essa verdade, o Senhor é bom. Não importa a circunstância, ele é bom. Não importa o que você esteja passando, no que você esteja passando na sua vida, veja o que o salmista declara. E aí você põe aqui o versículo do Salmo 145 que diz: o teu reino é reino eterno. O teu domínio permanece de geração em geração.
O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Eu achei muito interessante essa parte da decisão, porque quando uma mulher encontra Jesus, ela tem uma decisão a tomar. E nós vimos, e assim, por experiência, sabe, Ju, a gente trabalha com muitas mulheres, né? Desde que eu me converti também, eu acho que primeiro eu também passei pelo meu encontro, né? A gente passa por muitas e continua passando, continua, né, sempre encontrando um pouquinho mais profundo, né, com Deus, com Jesus. Mas essa decisão, eu vejo que nos dias de hoje tem muitas mulheres que sabem que Jesus é bom, que sabem o que Jesus faz, elas sabem quem Jesus é, elas experimentam a cura da parte de Jesus, ou seja, elas têm experiência com Jesus, mas elas não conseguem tomar a decisão de servi-lo, né? E por medo, eu vejo às vezes que até por medo, sabe? Medo da religiosidade, porque é uma coisa muito visível no nosso meio, né? Infelizmente. Medo por conta... Medo do fanatismo, porque muitas pessoas acham que ser cristão ou seguir Jesus vai te levar eles falam aqui, né, o brainwash, que é a lavagem cerebral que vai mudar. Na verdade, com certeza, a transformação vai acontecer. Mas não é imposta por ninguém essa transformação. A transformação já é parte desse encontro. Porque eu sempre falo o exemplo assim, quando a gente está ministrando ministra para os adolescentes, para eles, eu sempre gosto de deixar bem claro assim, uma figura de linguagem no qual eles possam entender o que a gente está falando. Então eu falo assim, se você chegar para mim e disser assim, Josi, eu acabei de ser atropelado por um ônibus. Eu vou olhar para você e vou dizer assim, não, tem alguma coisa de errado. Se você fosse atropelado por um ônibus, primeiro, você não estaria aqui falando comigo. Segundo, que você teria marcas desse acidente, né? Então, é impossível, né, alguma coisa tem de errado, porque não existem marcas que provem o seu encontro com o ônibus, né? Uhum. Então, assim, eu acredito Ia ficar bem marcado. que fica bem marcado, porque no mínimo ia ficar com a cabeça esmagada, coisa do tipo. Mas assim, eu sempre coloco dessa forma porque quando a gente passa por esse encontro verdadeiro com Jesus, esse encontro deixa marcas na nossa vida, né? Como deixou marcas na vida de Maria. Você falou, Maria não foi uma mulher diferente de nós. Ela lidou com a perda do seu filho, ela teve dores, ela lidou com a rejeição, ela lidou com todos os sentimentos e emoções que nós, mulheres, lidamos no nosso dia a dia. Porém, ela foi escolhida para um chamado em específico, uma missão muito grande. E até hoje, nós entendemos, né, o cuidado que Deus teve quando chamou ela para este encontro. Então, é impossível a gente olhar para ela e ver aquela adolescente imatura, talvez inexperiente, talvez sem poder falar do que Jesus, né? Não, a gente olha para Maria depois que ela passou pelo encontro com Jesus e a gente vê uma mulher madura, uma mulher que enfrentava qualquer coisa para poder honrar a fé dela, porque a fé era dela, né? Ela tinha fé. Então a gente vê que muitas mulheres ainda hoje, elas infelizmente têm esse medo dessa aproximação de Jesus, porque de fato elas sabem que Jesus vai mudá-las. E abrir mão disso, eu estava conversando sobre isso com uma amiga essa semana e eu falei assim, é tão engraçado que eu me lembro que quando eu não era ainda cristã, eu lembro que eu falava assim, eu gostava de ouvir a Bíblia, mas eu falava, mas quer saber? Eu nem quero aprender muito, porque eu sei que se eu aprender muito, eu vou ser muito cobrada. Então já existia em mim esse senso de que se eu tivesse acesso à verdade, eu seria cobrada a andar na verdade. Então eu tinha medo, porque eu via minhas primas, todas eram cristãs,
né? Todas não, mas minhas primas que conviviam mais de perto comigo, elas eram cristãs e elas mostravam para mim que o jeito delas caminhar era diferente. Então eu tinha esse medo, sabe, dentro de mim, de que se eu soubesse muito da palavra de Deus e da Bíblia, eu ia ter que mudar muito e eu ia ter que andar ali, né? Tipo, era um medo que havia. Enquanto isso, eu desejava andar, eu queria, eu cantava já os louvores, mesmo não estando na igreja, né? E tudo mais. Só que eu ia na igreja, mas eu ficava, eu me segurava para eu eu não quero, eu só vim para visitar, eu não quero chorar, eu não Eu não sou posso, crente. eu não quero mergulhar, sabe? Eu não quero mergulhar. Fica igual o profeta Ezequiel, quando ele fala lá, né, que a gente vai que vai mais 1 metro, e aí foi o joelho, e aí entrou até, né, a cintura. Eu não queria, eu ficava lá na canela, eu deixava a água ficar lá na canela. Então, assim, hoje, uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu peguei o livro na mão, né, e você fala, né, como que Jesus ele quer que esse encontro seja possível, que né, naquele momento do êxodo, que Deus chama o povo para sair do Egito, e você fala muito linda, essa parte está toda rabiscada, estava bagunça. Nas asas da As águia, asas né? Nossa, da águia. Eu esse falei, versículo é lindo. que Que o Senhor perfeito. fala, né? Que eu trouxe vocês para perto de mim, como asas de águia, né? É, fala, vou te falar aí, vai você, porque você sabe melhor que Esse amor de Deus é lindo, né? Ele sempre trazendo a gente para perto. Acho que a história do povo de Israel, ela se repete muito na nossa vida, né? Às vezes, quando o nosso coração está esmorecendo, a gente está sem esperança, sentindo longe, o Senhor ele vem e ó, traz a gente para perto de novo, e de novo, e de novo. Resgata a nossa vida quantas vezes for preciso, né? Esse muito, amor de Deus, ele é muito lindo. lindo demais. Muito lindo. Ser escravo, e você fala um pouquinho aqui também do medo. Ser escravo é viver em constante aflição e medo. Esse não é o propósito de Deus para nós. E muitas mulheres, como eu, tinha medo. Eu vivia um medo de, né, naquela época. Mas esse medo, essa aflição, eles nos afastam desse amor, né, que você fala. E você ainda fala assim, olha, se Deus fala que é nas asas da águia, e a águia voa a uma altura, né, 3.000 metros, então quer dizer que ele libertou eles, né, como se eles estivessem sendo transportados mesmo lá naquela altura, longe de todo o mal, de todo o medo. Esse é o encontro que Deus quer, na verdade, né? Esse é o encontro que é isso que Ele quer mudar na nossa vida, é tirar essa aflição, tirar esse medo. Muito interessante. Um pouquinho mais você fala também sobre intimidade. Você vai fechando aqui o capítulo falando sobre o amor e o medo. Eu acho interessante quando você fala aqui também, né? Que quando sobre o amor de mãe, você quer falar um pouquinho sobre essa parte que você até dá o exemplo aqui do cartão de Natal? É a questão da convivência, né? Como que você sente que você é amado? Você é amado nos detalhes. Nós somos amados nos detalhes, né? Esse amor que ele vem de vez em quando, você até fala, ele diz que me ama, mas se você tá ali todo dia, né? Cultivando esse amor, ele com certeza ele vai ser muito mais do que palavras. E assim é na nossa vida com o Senhor, né? A gente só confia em quem a gente conhece, né? Então a gente precisa conhecer esse amor de Deus. Não sei se no livro eu chego a falar de uma experiência que eu tive com Deus muito forte. Eu estava passando um momento muito difícil e aí estava com muito medo, sabe? E aí aquela situação passou e aí depois eu estava tendo uma experiência com Deus muito forte, assim, sentindo o amor de Deus muito grande na minha vida. E no chão, assim, sem nem poder levantar, é tão forte a presença de Deus. E eu perguntei pro Senhor por que naquele dia em que eu estava no chão também, pedindo a morte para mim, eu não sentia aquele amor de Deus. E o Espírito Santo falou assim, por causa do medo, Juliana. O seu medo era tão
grande que não te deixava sentir o meu amor por você. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Então, onde o medo está instalado, esse medo que te consome, você não consegue sentir quanto você é amado. Mas se você abre o seu coração e deixa o amor de Deus entrar, o medo vai embora, não tem como ele ficar. Então, hoje, você que está aqui me ouvindo, eu não sei o que você está passando, mas se o medo ele está tomando a sua vida, fecha essa porta do medo e abre a porta do amor. Deixa o amor de Deus entrar onde você está. E o medo ele vai embora, em nome de Jesus. Amém. Muito linda essa parte também. E o livro é só a introdução, tá, gente? Só a introdução. Eu já tô chorando. Né? Gente, eu escrevi esse livro chorando e li o livro chorando também quando as autoras me mandavam. Eu Né? imagino, porque a gente tem risada e parece que a gente vive de novo, né? Tudo aquilo e as histórias, principalmente, que são tão reais. A gente não está falando de histórias que são montadas, de histórias que são... Não, nós estamos falando de histórias de vida real, né? Então, acho que isso é o que faz mesmo a gente ficar aí chorona, emotiva. E eu coloquei aqui que eu queria ler a última parte da sua introdução aqui, para a gente deixar o nosso leitor aí do outro lado com um gostinho de quero mais, né? Que você fala assim, querida leitora. E eu fiquei pensando, ela tá falando para mim agora, né? Porque a gente ama essa parte que fala com a gente, não é? E eu sempre faço, eu sempre tento fazer assim. Você pensou, eu sempre tento conversar com o leitor, ainda que a gente não consiga ouvir a resposta, né, imediata. Mas quando chegam os feedbacks, quando chega o testemunho, nossa, naquela hora, aí você fala, então valeu a pena eu falar com o leitor, ainda que eu, né, estava escrevendo sem ter a resposta. E aí você falou assim, querida leitora, eu não sei a sua história, nem como este livro chegou até você. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Jesus está esperando você. Ele traçou seus passos até aqui. E o desejo do meu coração é que este livro a inspire, abençoe e a posicione como mulher transformada em Jesus. Abra o seu coração e que a cada nova história, a cada nova mulher, a cada novo capítulo, você possa sentir a presença do Senhor te convidando para viver plenamente o seu chamado, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Chegue bem pertinho do Senhor e Ele se chegará ainda mais perto de você. Tiago 4:8, né? E eu até me emociono aqui, porque eu lembro que quando eu vi que você lançou o livro, eu falei, ai, Jesus, eu queria tanto ler esse livro, mas esse livro está no Brasil e eu estou aqui. E assim, eu sei que é difícil de trazer as coisas para cá, de vir também pelo correio, porque também fica um custo, né, ridículo. E eu lembro que daí eu fiquei ali, né, tipo, na expectativa, te incomodando, né? E aí você falou assim, uma amiga minha vai para Miami. E aí acho que ela pode levar o livro. Eu falei, por favor, manda o livro para mim, né? E aí eu te levo o meu livro, tipo assim, eu sei que nem é metade da metade, né? Nem tá à altura do seu livro, mas Imagina. eu falei assim, manda o livro para mim. E assim, quando eu vi você falando que eu não sei como esse livro chegou até você, eu quero dizer para você que esse livro chegou até as minhas mãos pelo cuidado que Deus teve através da sua vida. Quero dizer a você que esse livro me inspira, né, a continuar escrevendo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero dizer a você que cada história que eu estou lendo tem falado comigo em diferentes áreas da minha vida e que eu tenho certeza que todas as pacientes de câncer, nós vamos começar, Ju, na terça-feira, o nosso estudo pelo Zoom com as pacientes, né? Que a gente faz semanalmente. Então, na terça a gente vai estar no estudo pelo Zoom e na quinta a gente vai estar aqui na live. Nós já estamos uma live na frente dos estudos. Mas todas as terças-feiras nós vamos estar levando a sua palavra, a semente que Deus colocou no seu coração para essas mulheres, porque são mulheres que estão começando a caminhar com Jesus. Algumas já conhecem
e outras estão começando agora essa caminhada. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, né, que deu a vocês essa inspiração, ele vai conseguir falar com elas de forma que eu não alcanço, que eu não consigo e que talvez de outra forma a gente não conseguiria. Mas o seu livro, o livro de vocês, nesse momento vai ser um instrumento que Deus está usando para que outros encontros aconteçam. Então eu quero te agradecer, né, de coração, Débora. Muito obrigada por você ter plantado essa semente, né? E eu não vejo só a raiz agora, eu vejo já uma copa muito grande com muitos frutos, né? Eu não sei onde que está essa raiz, né? Agora já deve... Tem muitos frutos, né? A gente já consegue ver muitos frutos aí. Consigo ver muitos frutos, né? Diz a palavra do Senhor que o nosso trabalho não é vão nele, né? Então, assim, nada do que a gente faça. Você não imaginava que esse livro chegaria até aqui, eu tenho certeza disso. Né? Eu queria uma caixa de livro aqui para eu poder distribuir para essas mulheres, para elas lerem enquanto a gente está, né, fazendo esse trabalho. Mas quem sabe no futuro a gente pode aí se organizar para conseguir fazer isso. E assim, de verdade, nós temos um encontro com a viúva de Naim para frente, que é o próximo capítulo, um encontro com a mulher samaritana, um encontro com a mulher do fluxo de sangue, um encontro com Maria de Betânia, um encontro com Marta, um encontro com a mulher encurvada, um encontro com a mulher cananeia, um encontro com Maria Madalena, um encontro com a mulher adúltera. E depois de todos esses encontros, eu tenho certeza que Jesus ele vai se encontrar conosco, que estamos aqui fazendo essa série de lives, que estamos aqui dedicando o nosso tempo para lançar essa semente, né, a vidas que estão precisando de ouvir a palavra do Senhor. Então, quero de novo, mais uma vez, te agradecer. Convidar você que está aqui com a gente, que passou pela live, que vai assistir a live, porque a gente vai salvar a live no canal do YouTube, vai salvar também amanhã vai ficar disponível também no Facebook e nas outras plataformas que a gente tem. Que a gente é tão pequenininho, sabe, Ju? Mas é esse trabalho de formiguinha que vai fazendo o reino crescer, né? Que vai o grão de mostarda, né? Exatamente, é um grãozinho de mostarda, exatamente. Eu quero muito agradecer a presença da Débora aqui, sua presença, esse tempo, né? E também quero deixar o convite em aberto para vocês estarem no Zoom nas terças-feiras com a gente. Se vocês quiserem participar, é só... A Ju tem aí o meu WhatsApp, é só mandar para mim, Josi, passa o link. Eu passo o link das reuniões e vocês podem estar... Eu acho que as meninas iam amar, né? Ter vocês lá, com certeza. E assim, que Deus possa abençoar vocês. Eu queria só, antes de finalizar, fazer uma oração, né? Agradecendo a Deus pela vida de vocês. Amém? Então vamos... Pode falar. Eu quero agradecer, quero dizer que eu me senti honrada de estar aqui e que Deus abençoe grandemente a sua vida por se dispor, né, estar com essas mulheres e que o Senhor possa fazer um milagre de salvação e cura, né, na vida de cada uma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos pacientes em vários estágios, pacientes iniciando o tratamento. Hoje eu recebi uma notícia poucos minutos antes de entrar aqui na live da Camila, que está no Texas, que ela não tem mais câncer, ela foi totalmente curada, né? Ela mandou notícia, Josi, o médico acabou de me dar notícia, não tenho mais câncer no meu corpo, então nós estamos glorificando a Deus. Eu agradeço as pessoas que oram com a gente, pelas pacientes, pelas meninas. São as nossas flores, na verdade, a gente não fala paciente, a gente fala que são as nossas flores. Mas sempre que vocês lembrarem, você que está com a gente, né, e vocês também participando hoje, sempre orem pelo Safe Place, pelos pacientes que a gente atende. É tão pouco que a gente faz, mas eu precisei desse apoio para não caminhar sozinha com a câncer. Então, hoje esse apoio que a gente entrega às pacientes, né? Vamos orar então? Tá?
ficando. Tô me ouvindo aqui agora. Vamos lá, então, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por este lugar que o Senhor preparou para esse momento. Senhor, diante de nós queremos ter o teu nome, te louvar diante de os nossos filhos para apresentar a tua presença, a vida da Débora. Senhor, obrigada por esse trabalho, Senhor, obrigada por cuidado que teve, Pai, de colocar as palavras do certo, Senhor, sobre equilíbrio, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque tudo que tu faz é perfeito, a tua vontade é boa e agradável. Nós sabemos que a tua vontade nos trouxe até esse lugar. Por isso, Senhor, agora, que isso seja só o primeiro ponto, e que nós possamos experimentar mais da tua presença, cada live, onde estaremos professando a palavra, proclamando o teu nome e engrandecendo o Senhor teu nome. Pai, eu te peço cuidado sobre cada paciente, a cura, Senhor Jesus, sempre certo, Pai, de acordo com a tua vontade. E te peço, Senhor, que eu possa trazer as vidas para a vida eterna, Pai. Salva, Senhor, as vidas que precisam se chegar a Ti. Que o encontro possa acontecer a cada momento. Eu agora te agradeço pela vida da Senhor, pela vida da Débora, mais uma vez. Agradeço pelas famílias dela. Peço a cobertura do teu sangue sobre cada uma delas, vida, e sobre cada Senhor que vai estar participando dessa semana, cada autora, Senhor, guarda, Senhor, protege de todo mal, Senhor, e que possamos ter, Senhor, trabalho apresentado na luta de Deus, Pai. É que nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer uma fotinha? Quem tá aí com a gente? Falou, meu celular caiu. Vou tirar um comentário. E aí você tira uma foto no Instagram, no direct. E eu posto lá. Bora fazer o coração. Coração do Senhor. Aí. Eu tô segurando meu celular com a mão. Ai, meu Deus, faz uma música então. Peraí, que agora vai dar certo. Peraí. Tira aí, gente. Débora, põe sua mãozinha. Mais um pouquinho. Aqui. É a Débora. Como que tira? Eu tenho que apertar aqui. As meninas vão tirar lá. Pronto, acho que já deu brincadeira essa parte, viu, gente? É um piso que paga na live. Então, né? Meninas, muito obrigada. Nosso horário já passou que a gente queira se postar hoje. Mas mais uma vez, obrigada, Ju. Débora, deixar uma consideração final. Quero só agradecer, Josi, de verdade. Quando a gente diz sim pro Senhor, a gente não imagina o que Ele vai fazer, né? Aquela noite que o Senhor falou comigo sobre esse projeto. E até estava falando sobre isso com você, né? Não é fácil. São 10 autoras, 10 pessoas diferentes, né? Mas vale a pena que obedecer o Senhor. O projeto é dele. Aí quando a gente diz, ele ia fazer. Se eu não tivesse dito sim, ele ia falar com outra pessoa. Então eu tô pensando que eu disse sim. Porque foi ele que mandou fazer. Ele que executou. É obediência. Que é encontrada na obediência, né? Bom, meninas, depois eu vou colocar lá também embaixo na descrição da live, se você vai passar para mim, onde as meninas vão mostrar o livro. Aqui a gente não está disponível, mas passa para mim tudo lá. Tá bom? Tá bom? Beijo. Tchau, gente. Tchau, aqui. Tchau, pessoal. Obrigada por ter ficado presente. Tchau, todo mundo. Beijo.